famílias também experimentassem a mesma sensação que eles tivessem. Portanto, qual foi a estratégia para isso acontecer? São 6 pontos que eu coloco para a gente conversar ou começar esse debate, entendendo que é uma troca de experiências e que para a implementação disso nós temos até 2014 um tempo relativamente longo e teremos certamente o apoio da cooperação alemã, da GIZ, para nos ajudar a implementar essas coisas todas. São algumas considerações, eu não sei se a Mônica, representando o governo do Estado, gostaria de completar. Na verdade, todos os pontos que o Leonardo apontou são os que a gente também gostaria de ter esse retorno. Eu acho que a sintonia entre o escritório da Copa e a Secretaria da Copa, ela está crescendo cada dia mais. Eu vejo que todos os contatos entre Leonel e o secretário dele resultou desse discurso que se torna quase único, dos mesmos questionamentos, das mesmas dúvidas, de como a gente pode fazer um trabalho em prol de Salvador, que é a sede, mas também de todo o entorno e do estado da Bahia, que é esse programa de interiorização que a Secopa vem fazendo, porque existe um trabalho muito forte de alerta, de solicitação de que os municípios se preparem, porque existe uma lista da FIFA para que as cidades se candidatem a centros de treinamento de seleções. Então, a importância de estar com a lista dessa é enorme, mesmo que aquela cidade não seja escolhida por uma seleção, porque isso é uma decisão muito própria de cada delegação, mas só esse trabalho, essa conscientização e ter o privilégio de estar nessa lista já demonstra que o município está crescendo, está se preparando para trabalhar nessa linha do esporte, que é tão importante, que a gente sabe que é inclusiva, que a gente sabe que retira os jovens de vários perigos que existem por aí. Então, esse é um alerta que a gente tem feito, o Marcos Costa, dentro da parte de coordenação, de interiorização, ele tem feito um trabalho muito bom nesse sentido. E é claro, o turista que vem ao Brasil, existem diversas delegações, empresas oficiais da FIFA que já sinalizaram, inclusive ter bloqueios em hotéis de Salvador para deixar seus grupos, se não durante todo o período da Copa, mas 1/3 dela, normalmente eles trabalham de 2 a 3 sedes para deixar, eles vão estar aqui, nós vamos receber realmente um grande fluxo. Qual é a nossa intenção? De que eles tenham oportunidade de conhecer outros locais turísticos, fora de Salvador inclusive, para que pós-Copa realmente surta esse efeito em termos de turismo. Que a grande intenção nossa é de que o Brasil já é moda, mas que vire ainda mais, saindo desses pontos já como cidade grande, conhecida, com toda a estrutura, que o Brasil seja descoberto em toda a sua dimensão. Esse é um trabalho que a gente está fazendo, o Gold Brasil tem ajudado muito, apesar de ter a cidade sede, a Secopa sempre se faz presente, que a gente leva aquele tom do que é a Bahia, não fica só no que é a cidade de Salvador. Então tem sido um trabalho muito bom, iniciativa da Embratur, que a gente tem abraçado assim com toda a força, esteve presente em todas as edições, e a gente realmente entrega material, conversa, divulga e instiga as pessoas a conhecerem mais o Estado do que simplesmente só a sua capital, que tem sua importância, que realmente é referência no mundo todo, mas que a gente abre esse leque e beneficia o Estado como um todo. Eu enxergo uma situação, que agora eu vou falar assim, o que é a Copa da Alemanha e o que é a Copa do Brasil. Eu acho Copas totalmente distintas. Primeiro porque é no continente europeu com uma facilidade de transporte, com uma facilidade de deslocamento, com a grande quantidade de pessoas que vão para os jogos e voltam. Então, essa dinâmica, essa situação, cria toda uma abordagem distinta nossa. Nós temos 12 sedes com distâncias aéreas, o deslocamento por terra vai ser mínimo, então a gente vai ter um impacto muito maior em termos de aeroportos do que foi na Alemanha de alguma forma. E por que eu até disse num evento, a Alemanha já tem a estrutura, o Brasil, por ser um país que está crescendo cada dia mais, nós temos diversos desafios da estrutura de receber. Então, o desafio da Alemanha foi preparar o alemão para receber uma grande quantidade de pessoas do mundo inteiro,
que a princípio vão invadir a sua cidade, no bom sentido, né? E de que isso seja, que as pessoas recebam isso com alegria, com sorriso, né? Não fique na defensiva. Então, a preparação do ser humano lá, em termos do receber, foi muito maior do que a estrutura em si. A gente até imagina, o dinheiro, como disse a Monique, é uma cidade rica, né? Então, de alguma forma, o recurso não era talvez o maior problema para eles, para a gente sim. E a gente aqui tem o outro lado, a gente tem já o sorriso estampado, o tempo que se para na rua para receber o turista. As pessoas, por mais que estejam atrasadas ou correndo, ela para entender, para buscar alguém que fala a língua, para indicar mesmo em mímica. Então, o baiano, ele sabe receber. O que a gente precisa é qualificar as pessoas, e nesse ponto é um dos carros-chefes das ações do governo do Estado, que a Secopa leva muito realmente essa preocupação de qualificar as pessoas que profissionalmente vão estar lidando com esses turistas. Os taxistas, as baianas, os ambulantes, os meios de hospedagem, porque a gente precisa dar o tom profissional. Explicar para eles que nem todo turista é para ser tratado da mesma forma, aquela preocupação que vocês tiveram também de dizer, tal nação, ela tem tal costume. Então isso tudo a gente está realmente se preparando para colocar em papel, para fazer workshops, para estar junto e dizer assim, vamos entender o que cada nacionalidade espera de nós. E eu não tenho dúvida que vai ser uma grande festa. Eu fico assim muito, o que acontece assim, nos guetos de trabalho que o governo do Estado tem. Eles têm assim, por exemplo, de mobilidade, de saúde, de segurança, eles têm aquela coisa muito específica para o momento. Vão deixar legado, sim. Quando se pensa na cidade em qualquer momento, se pensa em situações que podem perdurar e beneficiar a população. Mas existe também situações muito próprias do momento, a hora que chega, o ônibus que vai pela paralela, como vai ser o acesso se tiver uma situação de emergência. Então, determinados guedes, eles trabalham muito no momento da competição, como vai se dar. E tem outros guedes que trabalham com uma abordagem de futuro muito mais forte, né? Então, de qualquer forma, tem a questão do turismo, a Baiatussa está lançando os novos roteiros. E uma coisa que me foi dita ontem, que eu queria que vocês reforçassem, foi aquela abordagem de o torcedor que ele vai interessado no jogo. Eles disseram isso ontem, eu queria que eles retomassem esse ponto. A que ponto o turista que foi à Alemanha, se houver algum estudo de percentual, ou se houver algum estudo por nacionalidade, qual é o país, qual é aquela nação que se interessa não somente pelo jogo, pelo FIFA FanFest, mas que se interessa também de circular e conhecer, porque nós vamos estar preparados para a gente também dizer assim, vamos preparar muito essa parte turística que é necessária, que a gente vai continuar trabalhando, mas para que não tenhamos talvez uma decepção ou uma frustração de ter tanto preparado e, na verdade, esse público vir e ter em mente o futebol muito forte e num percentual muito maior, para que a gente possa mensurar bem e ter esse esforço de preparar as cidades e não ter expectativas também em outras cidades que às vezes podem não ser alcançadas, né? Então, nosso trabalho é esse, deixar esse legado de qualificação para que isso resulte num crescimento do nosso país muito forte, fazer a estrutura aqui, se a gente pudesse, a gente ia deixar tudo assim, 100%, muito lindo e tudo. A gente sabe que as dificuldades vão ocorrer, que nem tudo que a gente planeja vai acontecer, mas que o esforço é grande e que essa ajuda de vocês, o retorno ontem das pessoas que aqui estavam foi muito bom. Diversos pontos, às vezes nós vamos para determinados seminários e workshops que fala muito superficialmente do que aconteceu, mas vocês falam dos bastidores, e nós somos os bastidores.
Às vezes as pessoas nos abordam e dizem, como que está a Copa? O que vai acontecer? As pessoas não sabem ainda todo o esforço que está sendo feito pelo governo estadual, pelo governo municipal e pelo governo federal para que a coisa aconteça e que a gente cante. E a gente começa a explicar e as pessoas ficam... Porque ainda está nos bastidores do mundo. Está muito nos bastidores. E essa ajuda de vocês foi imensa. E a gente espera que hoje também a gente consiga enxergar esse por trás da cortina, né? Que muitas vezes a gente está só vendo o resultado final ou na frente e a gente caminha às vezes sem tanta segurança, porque claro, como diz em 1950, nós não imaginávamos ir na seita, a gente não teve experiência de Copa, a gente não teve experiência de ir a outras Copas antes, né? Até a quantidade de pessoas que foram à África do Sul, nem todas estão conosco agora por situações de vida, né? Então às vezes fica aquela experiência na pessoa e a pessoa sai por qualquer razão e a gente perde essa referência, né? Então eu já tive experiência de ser torcedora numa Copa que não existia, foi na Itália, que não existia essa estrutura FIFA, que era tudo muito mais improvisado. As festas eram improvisadas nas praças, na circulação, né? A Itália também é um país fácil de se locomover, então a gente ia para lá e para cá, mas era muito espontâneo tudo. E hoje existem todas, né, algumas regras e exigências que a gente tem que cumprir, que torna isso um evento distinto de anteriores, né? Então, na verdade, assim, eu queria também ouvir muito a experiência na África do Sul. Eu acho que a Copa da Alemanha tem uma diferença muito grande, eu acho que a Copa da África do Sul se assemelha mais à nossa. Então, de alguma forma, como é que vocês podem também nos trazer um pouco mais, quem foi consultor na África do Sul, como foi essa experiência de bastidores na África do Sul. Eu agradeço a presença de quem está aqui hoje, as pessoas também que nós convidamos, e vai ser um trabalho muito gratificante, né? Eu acho que quando a gente terminar, espero que o Brasil vá para a final, né? Mas independente de qualquer coisa, eu acho que quando a gente vê a festa acontecer, quando a gente vê o povo sair contente, feliz, dizer que vai voltar, esse vai ser realmente um grande presente que as estruturas que trabalham nos bastidores vão ter de retorno. Obrigada. Bom dia, eu sou Pedro Dourado, estou representando aqui a BMP. O que eu percebo aqui na parte de publicidade, que é o que a BMP Associação Baiana do Mercado Publicitário, que representa os fornecedores, veículos e agências de propaganda. Eu, como veículo de comunicação também, o que eu percebo é que eu já tenho, por exemplo, contratos da Coca-Cola para 2012, 2013 com a Copa das Confederações, já reservada abril a julho, e já temos também reserva para o ano de 2014. O que está acontecendo no mercado de mídia, por exemplo, externa, que é o que tem que se comprar e reservar com uma certa antecedência, é que as companhias já estão entrando no nosso mercado e fazendo a reserva. Então a gente já percebe um movimento diferente. Na parte também, o governo do estado, no final desse ano ainda, provavelmente já vai também estar instalando peças na cidade que vai demonstrar que a cidade está com cara de Copa. Eu estive em Brasília tem uns 15 dias e em Brasília já tem pórtico de entrada no aeroporto. E eu mostrei isso até a Secretaria de Comunicação aqui do nosso estado e provoquei até o secretário de Comunicação e eles estão, já é um projeto aí futuro, quer dizer, um projeto bem que vai acontecer provavelmente em 2012. Então isso já fomenta a economia do nosso estado. Percebo também que alguns hotéis estão fazendo reformas já em 2013. É o caso, por exemplo, do Monte Pascoal, eles vão fazer uma ampliação para já pensando na Copa 2014. Infelizmente não vai pegar a Copa de Confederações, mas isso tudo vai acontecendo na cidade de uma forma silenciosa também, mas está acontecendo. Então, e até falo para alguns meios, a gente inclusive não tem ainda definido como será a limitação de mídia na nossa cidade. Isso é uma coisa que nos preocupa ainda, porque a Prefeitura fez até uma reunião recentemente, mas ainda não está claro até onde pode ir. Mas eu tenho recomendado aos clientes que eles já façam reservas e contratos, porque
essa demanda já está acontecendo e pode ser que amanhã haja um esgotamento de mídia na cidade por conta da Copa. Então isso dá um resultado para a gente muito interessante. Eu acho que a gente tem aí um porquê para trabalhar que é diferente de não ter nada acontecer no futuro. E eu acho que a Copa vai trazer uma economia, vai ajudar a nossa economia no nosso segmento de marketing e propaganda de uma forma bem interessante. Até porque o estádio não comporta todas as pessoas, então vão ter várias fanfests, vão ter vários eventos acontecendo. Não, eu sei, eu falo várias fanfests no sentido que terá uma oficial, mas terão, uma forma de falar, são festas particulares que vão, eu sei, desculpe, mas festas particulares que vão acontecer em vários locais, todo mundo vai querer fazer sua festa, vai estar de alguma forma movimentando a economia para aquele momento de festa. E isso é bem interessante para a nossa economia. Principalmente porque é São João, né? Tem o movimento de São João que é muito interior, né? E assim, eu acho que ele vai pegar, isso é uma coisa até interessante. O Carnaval da Bahia, ele é grande, mas o São João é maior ainda. A diferença do São João é que a capilaridade dele para o nosso estado, ela é muito grande. São João é uma festa típica, que acontece no país de uma forma geral, mas no Nordeste é mais forte, na Bahia também é forte. E nós temos 417 municípios no interior da Bahia, e que em todas as cidades acontecem festas de São João. Então, o que vai acontecer é que essa pulverização não será só, quer dizer, essa capilaridade, esse evento não será só na capital, vai ter uma capilaridade muito grande, que é no interior do estado, onde nós temos 417 municípios acontecendo festas em tempo real, movimentando a economia em todo esse estado, né? Porque as pessoas que querem ir para o estádio querem ver o jogo, mas quem quer tomar uma cerveja, quer se divertir com os amigos, quer confraternizar, vai aproveitar, porque as coisas param mesmo, a cidade fica deserta. Eu lembro na última Copa eu estava em São Paulo e quando eu saí para pegar um avião, eu tinha que pegar o voo, não tinha jeito, parecia que era 4 horas da manhã e não tinha uma pessoa na rua. Então isso vai acontecer no interior de uma forma legal também. Isso movimenta bastante a economia, ajudando isso com São João. Isso ainda impulsiona ainda mais a nossa economia do nosso estado. Mais alguém gostaria de fazer comentário, pergunta? Bom dia, eu sou a Érica, estou no projeto da Gugu aí com a Secopa. E a minha pergunta, quando o Pedro falou sobre a limitação da mídia, é justamente sobre os eventos paralelos, né? Ele já tem um volume dos patrocinadores oficiais que estão buscando essa mídia. E como eles falaram, né, que a cidade ela divulga esses eventos, esses locais. Então, é uma coisa que a gente tem que entender como eles fizeram essa mídia alternativa, né? Onde foi que eles colocaram essas exposições, onde foi que eles encontraram essa solução. Porque vai ser um problema se houver o esgotamento. É isso. Ok, em termos de operacionalidade, eu gostaria de sugerir que alguns dos pontos que foram apresentados aqui fossem comentados aí pela experiência do Nick, pela experiência de Carlos Walter, e obviamente nós todos estamos aqui, vamos tomar nota e vamos interagir com isso. Eu vou precisar de uma saída dentro de uns 10 minutos mais ou menos, mas os pontos todos que eu falei, a minha equipe está toda aqui, então eles tomam nota e depois a gente interage, se encontra, enfim. Então, a minha ausência não é falta de educação, nem é desinteresse, mas é por tentativa de conciliar agendas, tá? Para a gente se ver mais tarde e conversa um pouco, mas a equipe está toda aqui para tomar nota e dar o encaminhamento jurídico, o encaminhamento administrativo, jurídico, espero que administrativo disso aí. Bom dia a todos, eu sou Patrícia da Gugu. Sou responsável pela equipe que vai estar com vocês até a Copa, acredito. Eu também vou precisar me ausentar, mas a gente está deixando a Érica e a Fabrícia. Vamos continuar aqui com vocês para tomar nota e poder
dar andamento aos projetos, tá bom? Obrigada. Das waren jetzt hier unglaublich viele Themen, die alle Muitos temas, um grande número de temas muito interessantes. Bem, eu já tenho idade suficiente que nos anos 70 eu fui uma fã muito entusiasmada do Gilberto Gil, inclusive conheci ele na Alemanha quando tivemos os sorteios das nações e o Gilberto Gil esteve com Pelé em Leipzig. Então eu finalmente pude conhecer o meu herói dos anos 70. E eu tenho uma pergunta: o que vocês preferem? Cada um de nós deve falar o que ele acha mais importante para os diferentes tópicos, ou vocês querem que nós passamos cada tópico um a um e nós três demos o nosso depoimento? Ou vocês querem que eu fale sobre todos os tópicos do ponto de vista de Berlim, de Munique, e depois os colegas também da sua cidade? Eu sugiro, claro que nós vamos nos manifestar sobre esses pontos todos, são muito interessantes, mas em termos de dificuldade, temos alguns itens, nós temos que fazer algumas consultas também. Então a minha sugestão é que nós vamos pegar o primeiro item, que vamos tratar esse ponto nós três, e não de que cada um de nós fale sobre todos. Bom, eu ainda gostaria de falar um pouquinho mais. Bom, então isso vai ser mais econômico, mais eficiente para vocês também, quando cada um der o seu depoimento relativo a um tópico. Esse tópico fica encerrado e aí nós passamos para o próximo tópico. Então, em termos de sequência de trabalho, eu creio que seja mais eficiente, e a minha sugestão, não sei o que vocês acham. Bom, já que você vai ter que se ausentar aqui, bom, se eu me lembro bem, a primeira questão levantada foi sobre o marketing da cidade, que vocês têm 7 pontos mágicos que vocês selecionaram e que vocês então perguntaram como que nós fizemos, quais os pontos que nós escolhemos, selecionamos para oferecer aos torcedores. A minha experiência foi que também os torcedores sempre vão para os lugares onde os turistas normalmente também vão. Então, quando nós tivemos a Eurocopa, então, em Portugal, na cidade do Porto, eles criaram um espaço que seriam só para os torcedores, mas eles não foram para lá, eles foram para os lugares onde todos os turistas sempre vão. Então, em Munique é justamente perto da prefeitura e na Praça do Mercado, onde todo mundo vai, tem bares e onde o pessoal toma cerveja. Então, nós tínhamos já a clareza que para aquele lugar que os torcedores também iriam. Então, foi justamente lá que nós colocamos estandes de boas-vindas, de informações turísticas, postos de informações turísticas, porque nós sabíamos que qualquer um que vem a Munique vai passar por ali. Então, ali a gente tinha a infraestrutura para dar as boas-vindas e passar informações para os torcedores. E a gente sabia também que quando um torcedor tem um ingresso, que ele vai para a arena, ele vai para lá, mas que todos vão para os FanFest. Então, cada cidade buscou um local mais apropriado para o FanFest, e em Munique foi o Parque Olímpico. Assim, nós tínhamos os 3 pontos mais importantes, onde nós sabíamos que todo torcedor vai estar por ali, vai passar por ali. Além disso, nós não oferecemos grandes atrações, porque nós partimos do princípio que menos é mais. Porque, por exemplo, se você tem 60 mil visitantes, ou até mais, para um jogo de futebol, 60 mil é a capacidade do estádio, mas você tem mais pessoas que vão para o FanFest. A primeira coisa que eles buscam é a atmosfera da Copa. Ali onde tem aquele ambiente da Copa. Então, nós falamos que nós não podemos criar muitos espaços para isso. Nós queremos concentrar num número reduzido
de locais onde os visitantes vão de qualquer jeito e preparar isso lá para que sempre tenha informações disponíveis, que nossos voluntários para dar informações que estejam presentes, e isso significou que existem muitos bairros em Munique onde você não sentia nada da atmosfera da Copa, porque nenhum torcedor ia para lá. Uma peculiaridade de Munique é que nós temos também os nossos Biergartens, que são aqueles jardins onde se toma cerveja ao ar livre, onde a gente sabe que todo visitante quer pelo menos uma vez em um Biergarten. E lá tinham também telões que eles podiam assistir jogos. Na fase das eliminatórias tem 3 jogos por dia, talvez um torcedor tenha ingresso para uma, mas não tenha para outra, então ele sempre vai participar dos fanfests, ou em outros lugares que ele possa assistir o jogo. E muitas vezes pode ser um bar, pode ser um restaurante. Então isso vai depender de cada cidade. Os itens que vocês citaram, eu creio, são também bairros importantes da cidade, também em termos turísticos. Eu esqueci o nome do bairro onde nós tomamos sorvete. Ribeira. Eu imaginei que eu poderia imaginar também que ali poderia ser um ponto turístico importante. O centro histórico, então na praia também, onde são os pontos também que todo torcedor vai ir. Então, nesses locais, vocês têm que ter postos de informação, ofertas concretas, e eu creio que vocês têm razão quando falaram que na África do Sul foi diferente da Alemanha. Como que você pode levar um torcedor de um lugar para o outro? Como é que o torcedor sabe como é que ele sai do centro histórico para o FanFest? Como ele sai do seu bairro até o estádio? Na África do Sul, nós tivemos uma situação. Eu estive em Joanesburgo e em Pretória para a Copa das Confederações, e nós tomamos o papel de torcedor. E em seguida nós fomos para as reuniões de segurança junto com os responsáveis em loco. E nós falamos para eles, por exemplo, nós quase não chegamos a tempo do jogo. Nós tínhamos alugado um carro e nós ficamos presos no congestionamento. Mas eles me perguntaram, mas por quê? Mas nós passamos pelo rádio todas as informações, mas eu como alemão, eu vou escutar um rádio sul-africano, e talvez eu nem entenda inglês, porque com o rádio você vai atingir o público local, mas não os estrangeiros. Então esse é um ponto, por exemplo, onde que você tem que se aprofundar mais. Quais os jogos você vai ter, de quais países vêm os visitantes, qual o idioma que eles falam e como que eu consigo me comunicar com eles, atingi-los. Então, a minha experiência é que, mesmo que seja difícil para a população local, né, eu creio que para os visitantes você não deve oferecer pontos em excesso. Então eu sei, esse número de 7 pontos de interesse é um número bom, mas eu não ofereceria mais, porque senão você vai ter dificuldades na locomoção, no acesso dos visitantes. Então, eu achei aqueles pontos de interesse que o Leonel citou, achei eles bem atrativos. Em Kaiserslautern, como nós dissemos, é uma cidade muito pequena, mas foi uma grande vantagem também, porque tudo acontecia no centro da cidade. Então era muito simples para os visitantes ir do FanFest até o estádio. Isso podia ser feito a pé, e também as principais atrações turísticas, a área de compras, os nossos parques, nossas igrejas. Nós temos o maior jardim japonês da Europa, em Kaiserslautern. Tudo isso podia ser acessado a pé pelos visitantes. E foi incluído também nos destaques turísticos. O que a minha colega de Munique já disse, é muito importante que já de antemão você faça a comunicação disso. Aí você tem a internet, uma boa ferramenta, onde você já pode
sugerir para os visitantes, né, como dicas de quem conhece a cidade. Também as novas mídias também são muito interessantes. Por exemplo, que os visitantes, quando chegam na cidade, já podem fazer um download de um aplicativo no seu smartphone, com o mapa da cidade, com as atrações da cidade. Também é importante você se concentrar nas atrações principais, porque senão fica muita coisa e fica difícil para o visitante fazer a escolha. Então, os embaixadores também são muito importantes. Por exemplo, quando ele recomenda um determinado restaurante ou não perca determinado local, porque isso também tem um efeito muito autêntico. É importante também fazer toda a sinalização com avisos, com placas indicativas e também no próprio diálogo verbal, né, o que vale a pena visitar. O que não se deve esquecer também é a questão das compras, dos shoppings, né? Porque muitas coisas você pode comprar no Brasil, sapatos, né? Então, dar dicas também de compras, onde fazer boas compras no Brasil, eu acho que é uma coisa importante a ser lembrada. Bom, eu vou complementar o que minhas duas colegas já falaram agora. Inicialmente, as atrações turísticas, eu daria destaque a elas que vocês acham as mais importantes para um visitante estrangeiro. Se eu, como alemão, venho para a Copa aqui na sua cidade, eu agiria da seguinte forma: eu chego de avião, de qualquer jeito, saio do aeroporto, estou com a minha mala e eu vou já procurar um posto de informação da cidade, da FIFA, dentro do aeroporto. Ali tem que estar presentes duas pessoas que podem dar informações com perfeição. Nós testamos isso na África do Sul. Não deu certo, por quê? Porque as pessoas que estavam ali nos postos de informações não sabiam dar informações direito, porque são postos de atendimento prioritários. As pessoas que têm que estar ali têm que ser os melhores possíveis. Eu preciso saber onde que está meu hotel, eu preciso de um mapa da cidade, eu preciso da informação como eu chego lá, com qual meio de transporte, se eu vou de metrô, se houver, ou se tem algum ônibus shuttle. E onde é que é o ponto dele, ou se eu vou ter que pegar um táxi. Aí eu vou decidir, então, por exemplo, em tomar um táxi. Aí eu chego lá, eu vou falar com o motorista do táxi. Ele é muito simpático, mas não sabe conversar, não sabe nem inglês. Bom, de algum jeito, nós vamos chegar lá, porque eu sei exatamente em qual hotel que eu vou. Essa situação nós também tivemos lá. Então, nós passamos para os motoristas de táxi as informações mínimas sobre as atrações turísticas, sobre os postos de atendimento quando alguém perdia alguma coisa, de maneira bem breve, onde ele podia ter um informativo, que ele podia saber exatamente que informação que ele tinha que dar para o visitante. Eu imagino isso dessa forma. Eu que estou vindo da Alemanha, além de ver um jogo ou de ver o public viewing, onde a minha seleção vai jogar, eu quero também ter outras experiências, principalmente turísticas. E esse aspecto turístico, aí eu chego na questão de refletir o que pode interessar o visitante estrangeiro. Eu sou visitante estrangeiro agora. Com certeza eu vou me interessar certamente pelo seu centro histórico, porque eu li que isso aí é um patrimônio histórico da Unesco. Espero que eu não esteja falando nada errado. Então, esse é meu interesse, eu quero ver isso. Além disso, tem muitos barzinhos, você pode ter um tempo de lazer agradável ali. Então, é isso que eu busco. Eu busco public view, porque eu fiquei sabendo que vai ser até na praia, então é algo especial. Então, eu quero ir para o public view. Então, para mim, isso é importante. Então, eu preciso estar informado sobre isso com o material que eu já recebi já no aeroporto, ou se
Se eu não recebi no aeroporto, eu tenho que receber isso no hotel. Então, o hotel tem que ser abastecido com esse tipo de material. E a mesma coisa com os motoristas de táxi. E os motoristas de táxi têm que ser treinados, as pessoas têm que ser treinadas, de modo geral. Então, isso tem que ser feito nesse tempo que vocês têm agora até chegar à Copa. Eu, como estrangeiro, o que eu quero ver mais? O que tem mais em Salvador? Eu não sei, como turista, eu sei que tem praia, tem public viewing, tem centro histórico, tem um estádio. Eu, como alemão, eu quero... Vocês não vão acreditar, mas eu quero ver alguma coisa de carnaval. Tem, para nós alemães... o que diz respeito a celebrar, a desfiles, etc., coisa de rua. Então, isso para nós é o máximo. Então, eu quero ver alguma coisa do carnaval, se possível, em alguma coisa, apresentação no palco, ou então algum desfile de carnaval, em alguma área, em algum trecho de rua. Então, são coisas que eu me interesso. Já que eu estou aqui 4 dias em Salvador, eu me interesso também se tem alguma coisa em termos de natureza nos arredores. Tem uma excursão de um dia, não de 3 dias, porque eu tenho que voltar, porque eu vou para o estádio ver o jogo, porque eu vou para o public viewing. Bom, então eu estou relatando para vocês como eu, como alemão, iria pensar. Se vocês então se colocarem no papel desse visitante, vocês vão ter ideias de qual que é a melhor maneira de organizar a visita. A colega de Munique já falou sobre o public viewing. Eu quero dar mais um exemplo para vocês verem como isso é importante. Em Frankfurt, nós tivemos uma situação especial. A cidade de Frankfurt, eles tiveram bons patrocinadores dos bancos. Eles colocaram um telão enorme no rio, e as pessoas podiam ver das margens do rio. Esse telão, ele atravessava o rio, podiam ver tudo das duas margens. O jogo já tinha acabado. O que as pessoas fizeram? Eles foram todos para o centro histórico de Frankfurt e continuaram a festejar lá. Então é isso que a gente quer. Então, fazendo mais uma ponte para a nossa cidade, em Kaiserslautern. Nós temos lá também um centro histórico, porque no nosso centro da cidade, logo do lado, é também o centro histórico. Nós já tínhamos tanta gente, né, no centro da cidade que, mas uma grande parte dos torcedores foi para os centros históricos, e lá tem um bar atrás do outro. Isso não estava nem planejado, mas os donos dos bares fizeram um bom negócio. E os torcedores foram para lá. Então isso é algo, né? Eu citei para vocês 3, 4 pontos que eu vejo que se eu chegando aqui como visitante, então, com isso eu termino então os meus comentários sobre a pergunta número 1. Vocês acham que... Será que a gente devia continuar, ou será que vocês têm perguntas em relação ao ponto número 1, ou deveríamos passar para o segundo ponto? Hat jemand Fragen zu Punkt 1? Bom dia a todos, meu nome é Paola, sou da Secretaria de Turismo. Gostaria de fazer só dois complementos em relação ao que o nosso colega falou, em relação à questão do sistema, né, de georreferenciamento. A Secretaria de Turismo, ela já assinou juntamente com o PGE e a CONDE agora. A gente vai estar lançando provavelmente até o final do mês um sistema de georreferenciamento para Androids, tanto online como você abaixa uma vez, não é necessário estar online por conta das diversidades que podem ocorrer durante a Copa e a Copa das Confederações. Então esse sistema vai ter toda a cidade mapeada, todas as farmácias, todos os museus, todos os bancos 24 horas, essas informações importantes para o turista. Idiomas? A princípio, 3 idiomas. Né? Nós temos também, em relação à questão de idiomas, nós temos um serviço aqui que se chama Disque Bahia Turismo, que ele funciona normalmente em 3 idiomas, e nas épocas festivas nós temos em 11 idiomas. Eles funcionam durante 24 horas. Você pode ligar, né, e pode ser também via chat, em qualquer idioma. Inclusive, esse ano a gente teve
idiomas, né, distintos. Tem mais uma informação que é em relação à interiorização. Nós teremos aqui o São João. A época da festa da Copa será no São João. O governo do Estado, através da Bahia Tursa, ela já faz esse trabalho de interiorização dos eventos na época de São João com mais de 200 municípios. A gente apoia financeiramente as prefeituras, né? Então, nós teremos vários públicos, né? A Bahia também tem o costume de festas privadas, piu-piu, dentre outras. Então, a gente vai conseguir pulverizar bastante a população, porque 80% dos nossos turistas são brasileiros, são nacionais, né? Então, a gente tem um trabalho aí efetivo com a Secretaria de Turismo de 3 tipos de público: o público estrangeiro, o público nacional, que é bastante expressivo, que a gente não pode também ignorar, né? Uma boa parte, e o público também da própria Bahia em relação ao São João, em relação, né, a essa época de festa também é um turista, né? Um turista. Eu achei bastante interessante o ponto que o senhor colocou em relação aos pontos que o turista, quando chegar aqui, ele vai gostar, né? Era também o que eu pensava. O FanFest, como vai ocorrer na praia, já é um ponto que o turista chegar aqui, ele vai querer conhecer o estádio onde ocorrerão os jogos, o centro histórico e conhecer um pouco do carnaval, que é uma coisa que a gente também já tinha pensado em fazer um Carnacopa, mas acho que, como vocês sabem, tem pequenas restrições da FIFA em relação a fazer uma festa grande, concorrer com o estádio, concorrer com o FanFest. Então, assim, é algo também que a gente já está pensando em apresentar, como aconteceu em Munique, que Munique aproveitou a Copa para vender a cidade, e não vender somente a Copa, não atrair o turista somente no período da Copa, que ele possa vir depois, que ele possa apresentar Munique para as famílias, para os amigos, e continuar esse trânsito de turista para Munique após o evento da Copa. Então, acho importante isso também, Salvador, pegar um pouco dessa experiência de Munique. Sim, eu queria complementar o que eu disse anteriormente. O número de turistas que vão chegar, não é, do exterior, quer dizer, eu falo da minha experiência da Alemanha e também da África do Sul. Então, claro que na Alemanha foi diferente, porque a Alemanha fica no centro da Europa e então dos países vizinhos, então era muito mais fácil chegar a um país anfitrião da Copa, não é, vindo de carro, de trem, etc. Então, nós tínhamos 3 milhões de visitantes estrangeiros. Na África do Sul, o prognóstico, a previsão inicial, 2 anos antes da Copa, era de 500 mil visitantes ou turistas estrangeiros, 500 mil. Mas no fim das contas, pelo que eu sei, foram 250 mil turistas ou visitantes estrangeiros do mundo todo. Não é tanto assim. Então, é necessário analisar, e eu falo desse número porque aqui foi dito que 80% dos turistas que vêm para cá são do Brasil, né, são nacionais. E então, para vocês, isso é um foco que vocês precisam considerar. Ou seja, não seria bom, então, ter o foco somente nos turistas estrangeiros. Também é muito importante saber quais são os países emissores. Né? Tem países que não têm muitos turistas. No caso da Arábia Saudita, não vão vir 10 ou 20 mil. Não tem tantos turistas que possam vir de lá. Como? Sim, o cheque com o harém, não é? Ele precisa de uma suíte bom, mas isso é uma exceção. E é muito